Olá, meu nome é Fernanda Lima, eu sou mentora comportamental e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre chantagem emocional. Na verdade, a chantagem emocional é um modo de manipulação através das emoções. E quem são essas pessoas manipuladoras, né? Elas são pessoas que geralmente elas não têm responsabilidade afetiva, elas não se preocupam muito com o que outra pessoa vai sentir, né, em relação aí às suas emoções, se ela vai ficar feliz ou triste de ter que fazer algo para você. E quando acontece nessa chantagem emocional? São situações em que a pessoa se põe de vítima, né? Ou ela faz beicinho, ou ameaça não gostar mais da outra pessoa, né? Ela usa ali do laço afetivo que ela tem para exigir uma situação, ou exigir que a pessoa faça algo por ela, em troca aí de simplesmente estar bem com essa pessoa, né? Então, a chantagem emocional, geralmente ela acontece exemplos clássicos, né? Entre mães e filhos, né? Pais e filhos, entre casais, até mesmo no ambiente de trabalho pode acontecer, tá? Então, quando quem manipula, assim, é alguém muito inteligente, que sabe ali dominar e gerenciar as suas emoções, ele consegue, às vezes, até transferir a dor dele para outra pessoa. Coloca o outro para sentir a dor que ele está sentindo. Tamanha a perspicácia dele de fazer com que a outra pessoa sinta as suas emoções, tá? E quando acontece, tem uma ligação emotiva. Geralmente, se você não tiver uma ligação afetiva com a pessoa, ela não vai conseguir chantagear. Por exemplo, uma operadora do caixa do supermercado, você não tem um vínculo afetivo, a ligação afetiva, emocional com ela. Então, certamente, se ela mesmo que tentar te chantagear, não vai surtir efeito. Por quê? Porque vocês não têm ali uma ligação emocional, tá? Então, a pessoa que usa desse artifício, né, dessa chantagem emocional, ela geralmente ela não volta atrás às vezes para pensar, nossa, a pessoa me ajudou, né, eu vou recompensá-la de alguma forma, não. Ela conseguiu o feito dela, pronto, ali ela segue. Geralmente as pessoas, por que a gente usa a palavra geralmente? Porque cada caso é um caso, né? Então a gente aqui mostra que vocês sintam nesse vídeo. E essas pessoas, elas têm características, né, padrões característicos próprios, tá? Elas são narcisistas, prepotentes, egoístas e muito inseguras, tá? Insegura isso. Por quê? Porque se ela não fosse insegura, ela usaria uma dinâmica mais saudável, né? Sem ameaças, sem, né, falar para o pessoal, se você não fizer isso, eu não gosto mais de você. Porque tem alguns chantagens emocionais que são propriamente ditos, né? A pessoa fala com palavras que não vai mais gostar. Mas já tem alguns exemplos de chantagem emocional que fica ali mesmo na postura do sentimento, né? Não é claramente dito. Mas ela faz a entender que é isso. Se você não fizer o que a pessoa quer, o que ela está exigindo ali, certamente você vai sofrer as consequências emocionalmente falando. A pergunta principal do vídeo: como se livrar dessas chantagens emocionais? O primeiro passo é que nesse vídeo eu quero te convidar você a reavaliar se não é você a pessoa que utiliza dessa artimanha, que você utiliza aí a chantagem emocional para conseguir o que você quer. Se você é aquela pessoa que se coloca no lugar de vítima, né, que usa ali aquele sentimento que a pessoa tem por você para conseguir algo, porque nós que falamos muito em autoconhecimento, a gente sabe bem que o ser humano, ele sabe identificar todos os problemas dos outros, mas às vezes ele não consegue identificar o seu próprio problema. Então eu vou convidá-los a reavaliar, né, convidá-las a reavaliar se não é você a chantagista emocional. Tá? E no segundo caso, se é a pessoa que você gosta. Em outro caso, às vezes a pessoa que sofre essa chantagem emocional, a pessoa gosta, porque ela ressignifica pensando assim numa sensação boa. Nossa, eu ajudei aquela pessoa, eu larguei tudo que eu estava fazendo, fui lá ajudar aquela pessoa. Então ela infla o ego dela. Então nós temos aí, olha que interessante, o caso, né, de se reavaliar, e no caso de você não observar se você se sente bem, se é você a pessoa que está sendo chantageada. Com aquela falsa sensação de que você está fazendo algo bom, né? Aquela sensação boa. Nossa, eu parei tudo para ajudar aquela pessoa, ela precisava, nossa, ela estava num momento muito difícil e eu larguei tudo simplesmente para ajudá-la. E, na verdade, você usou isso para ter uma sensação boa com você, para alimentar o seu ego.
E para ressignificar tudo isso, para mudar isso, tem que ter uma quebra de comportamento, que nem sempre é fácil e nem é simples, porque tudo aquilo que muda o padrão, né, que nós temos que reprogramar, ele causa, sim, muito desconforto. Então vai ser desconfortável, você vai ter que fazer um esforço imenso, pode ser algo complicado, porque a pessoa que tem o hábito de usar a chantagem emocional, quando ela perceber que não está funcionando com você, ela vai reagir de alguma forma, né? Então a pessoa tem que estar preparada para as consequências disso. O esforço vai ser imenso, né? Principalmente quando o chantagista perceber, então, que não está funcionando. E aí é a hora, né, dessa distância de você reavaliar a relação com essa pessoa que faz essa chantagem emocional. Se é entre pais e filhos, então é na hora dos pais reavaliarem, né? Se deve sempre ceder a chantagem emocional do filho. No casal também é importante reavaliar, porque a chantagem emocional, às vezes, ela passa por cima das nossas virtudes, porque a gente faz algo simplesmente com medo de perder a outra pessoa, né? Então a sensação de insegurança, uma sensação de dependência emocional, certo? Porque a gente deve fazer aquilo para os outros de acordo com as nossas virtudes, de acordo com aquilo que a gente se propõe a fazer e não simplesmente por medo ou insegurança de perder, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje para vocês começarem a despertar a consciência para as chantagens emocionais. Então, eu te aguardo no próximo vídeo. Um abraço e até logo!